ainda em pé, só um minutinho, por favor. Eu vou ler o mesmo texto que a Betinha leu e cantou aqui no começo do culto, que é o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na tua casa nesta noite. Senhor, nós viemos aqui no intuito de te adorar e celebrar, porque o Senhor é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de nós estarmos aqui, de nós batermos palmas a Ti, Senhor, porque o Senhor nos comprou com preço de sangue, o Senhor nos comprou com um preço muito alto, Senhor, e por isso nós celebramos a Ti nesta noite, e eu entrego este momento na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo a direcionar e a mudar ou afirmar. Tu és aquele que pode mudar tudo aqui nesta noite, pode mudar na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui na Tua casa nesta noite. Senhor, esse momento é Teu, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto que eu li, não é o texto que eu ia usar como base, mas como a irmã Betinha leu ele, eu fiquei com vontade de ler, e foi uma benção, amém? Quero falar para a Pâmela que ela pode falar Pastor Júnior. Pastor Lauriberto judia muito, não judia, irmãos? Eu não tenho nenhum complexo com o meu nome, não, pode me chamar de Lauriberto, mas eu acredito que Pastor Júnior fica melhor, ou até mesmo Júnior, eu não ligo não. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês, cultuando a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para falar conosco. Amém? O tema da palavra de hoje é a palavra que liberta. A palavra que liberta. Se tem algo que liberta o ser humano do pecado, liberta de estar aprisionado, estar escravo, é a palavra de Deus, a palavra que Jesus nos deixou. Essa palavra que liberta qualquer pessoa de um vício do álcool, do vício do cigarro, restaura um casamento, restaura um coração amargurado. Esta palavra aqui, irmãos, nos liberta. Amém? E eu quero ler um texto com vocês, mais um texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. O 31 diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Obviamente que Jesus, nesse momento, Ele estava falando dele mesmo. Se vocês me conhecerem e conhecerem a palavra que eu estou entregando para vocês, vocês serão libertos. E na continuação, Jesus está tendo uma conversa. Você pode ler na tua casa, não agora, mas você pode ler na tua casa. Não agora, para que você esteja aqui prestando atenção no que eu estou falando, no que Deus está falando, mas na continuidade, Jesus continua falando sobre isso, até um momento que Jesus diz o seguinte: aqueles que ouvem a mim e fazem a vontade do meu Pai, esses são filhos, mas aqueles que não fazem a vontade e fazem a vontade das trevas, esses são filhos do diabo. Este é o termo que Jesus usa para falar com o povo. E
eu meditando hoje na minha casa, como é comum no meio de cristão, como é comum no meio da igreja, daqueles que servem a Deus, como é normal alguém dizer assim: eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ler, eu tento ler, mas eu não consigo. Mas não pessoas que estão há 1 ano na igreja, pessoas que estão há 6 anos na igreja, não conseguem ler a Bíblia. Elas tentam, mas não conseguem. Abre ali, agora eu vou ler, mas de repente está dormindo em cima da Bíblia. Até se esforça, mas não consegue. Eu já dormi assim, ó, em cima da Bíblia, e a Juliana me acordou. Eu levantei e disse para ela: vou ali orar, eu já venho. E a hora que ela foi ver, eu estava dormindo, ajoelhado no chão, debruçado em cima da cama, e a Bíblia estava debaixo de mim. E eu relutei muito. Eu me lembro que o pastor Odanei me orientava alguns livros para mim ler. A gente chegava assim, quantos livros o pastor Odanei me deu, e eu não li. Me perdoe, pastor. Tem alguns livros que o pastor Odanei me deu e eu não li eles. E eu me lembro também de um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas ele está aqui. Mas eu dei um livro para ele e ele falou: irmão, eu não consigo ler, cara. Vou admitir para você que eu não consigo ler, não vai para mim. Só que a não leitura da palavra de Deus traz consequências para nossas vidas. Traz consequência para mim e para você. A leitura nos traz alguns benefícios, e não ler nos traz algumas coisas ruins que sobrecaem sobre nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Primeiramente, eu quero dar um grande exemplo para vocês de um homem que lia e conhecia as Escrituras, e o nome dele é Jesus. Jesus conhecia as Escrituras, não este Novo Testamento que nós conhecemos hoje, porque no tempo em que Jesus caminhou nesta terra, esses evangelhos ainda não estavam prontos, mas o Antigo Testamento, o Pentateuco, estava pronto. E eu quero ler um texto com vocês, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 16 ao 20. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 16 ao 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O 20. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Os caras ficou admirado com Jesus nesse momento. Eles olharam para Jesus e falaram: como que pode ele fazer isso? Como que ele conseguiu fazer isso? Porque hoje é muito fácil, irmãos, eu e você pegarmos a Bíblia e falar: vamos ler o livro do profeta Isaías. Quem nunca leu a Bíblia, ele vai pegar, vai lá no início da Bíblia, vai pegar o índice, vai achar a folha onde está e vai ler o profeta Isaías. Mas naquele tempo, aonde Jesus achou o texto que ele leu, não havia capítulo, não havia versículo. A escrita estava em hebraico, e o tempo em que Jesus leu era em aramaico. Aí os caras ficou: quem que é esse cara, velho, que faz isso? Eles ficaram admirados com Jesus. E tem um outro homem que eu quero dar um exemplo para você, que a Bíblia mostra ele como um homem segundo o coração de Deus. Quem que é? Davi, um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51, Davi, eu quero pedir para colocar para mim, por favor, o Salmo 51. Bem no comecinho: compadece-te de mim, as Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas
transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Até aqui. Davi era um homem conhecedor. E esse texto, Davi, ele usa 3 palavras para mencionar a fraqueza dele. Ele usa o nome pecado, ele usa o nome transgressão e ele usa o nome iniquidade. E ele não estava apenas deixando o texto mais bonitão. Ele não estava caprichando para ficar um salmo bonito. Davi, ele sabia exatamente o significado de transgressão, de iniquidade e de pecado. Porque no decorrer do Salmo 51, ele expõe isso claramente. Pecado significa errar o alvo, transgressão é transgredir, obviamente, uma lei. E iniquidade é algo que está fora, é algo que está torto. E no decorrer do texto ele descreve isso. Ele sabia que havia diferença. E quando nós vemos, irmãos, os homens de Deus, que foram usados por Deus, eles conheciam, eles sabiam do que eles estavam falando. Nós precisamos conhecer, eu e você. E eu me lembro que logo no começo, onde eu me converti a Cristo, eu decidi seguir a Cristo. Normalmente o povo que vinha de uma outra denominação, eu já ouvi muitos cristãos dizerem assim: lá aquele povo lá, eles não têm o hábito de ler a Bíblia. Eles apenas obedecem o que está escrito num livrinho que o líder lê. E isso é verdade. Mas nós lemos a Bíblia hoje? Nós conhecemos as Escrituras? Quando nós não conhecemos as leis que o Senhor Jesus deixou para nós, consequências terríveis acontecem conosco. Acontecem coisas ruins. Jesus nasceu, o menino nasceu. Imagine o momento que Jesus nasceu, irmãos. Porque haviam palavras de promessa que foram lançadas 600 anos atrás, que nasceria um menino, que é a sequência do texto que o pastor Aldanei leu hoje, sobre João Batista, que ele vem anunciar o Salvador. E na sequência ali do texto nasce Jesus. O Salvador nasceu. Imagina-se então uma grande festa, o povo de Deus, festejando, celebrando, todos ali atônitos, procurando o menino. Mas quando a gente vai ler o texto, irmãos, precisou aparecer um anjo para alguns pastores e falar: viu, o menino Jesus nasceu. Posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, apenas 2 pessoas reconheceram o menino: Simeão e a profetisa Ana. Eles foram o único que olharam para Jesus no colo de Maria e falou: eis aí o menino. E o que será que aconteceu, irmãos? Jesus, ele vem para buscar a igreja. Se eu e você não tomar cuidado, ele vem e a gente nem percebe. E uma das coisas que a palavra traz em nós, mantém a nossa esperança acesa. Ela mantém a nossa esperança acesa. Porque quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos vendo e lendo que Jesus vem para buscar a igreja, para buscar a mim e buscar a você. Senhor Jesus, oh Deus, desperta-nos nesta noite, Senhor, a conhecer as Tuas leis. Desperta-nos, Senhor, a não admitir mais nas nossas vidas, Senhor, não conhecer, Deus, as Tuas leis. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que a palavra de Deus faz comigo e com você. A palavra de Deus faz eu olhar para mim. A palavra de Deus faz você olhar para você. A palavra de Deus nos leva a olhar para o nosso homem interior e ver como nós somos falhos e o quanto nós somos fracos. Quando eu leio a palavra de Deus, ela mostra para mim quem verdadeiramente eu sou.
A Bíblia diz em Mateus 7, que o homem olha o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha para você primeiro. A Bíblia diz que aquele que vai levar a oferta na casa do Senhor, e chegando lá, lembra-te que tem algo contra o teu irmão, larga a oferta, vai ao teu irmão e pede perdão para ele, e aí você volta, pega a oferta e entrega. O que Deus está fazendo? Olha para dentro de você. A Bíblia conta uma parábola, a parábola do credor, que o credor, o senhor dele chama ele, cobra ele, fala: aí o dinheiro que você me deve. Aí ele rola no chão, fala: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E aí o Senhor tem misericórdia dele, fala: então pode ir, eu não vou te prender, a tua dívida está perdoada. E na mesma parábola, este que teve a dívida perdoada, chama alguém que deve para ele. E qual que era a expectativa? Misericórdia, porque ele teve misericórdia do seu Senhor, mas ele não teve misericórdia. O que a Bíblia faz, irmãos? O que o Evangelho faz em nós? Ele faz nós olhar para dentro de nós. Amém? A Bíblia diz o seguinte, que para Jesus me perdoar, para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar quem? O meu irmão. Quem tem que perdoar? Eu perdoo. Porque o Evangelho faz isso conosco, faz a gente olhar para dentro de nós. Não é eu olhar para a vida do presbítero Daniel e falar o que ele não faz, é eu olhar para dentro de mim. Mas nós vivemos num tempo onde cegos guiam cegos, porque não conhecem as Escrituras. Irmãos, é inadmissível na nossa vida não conhecer a palavra do nosso Senhor. Quando eu digo inadmissível para nós, eu não estou jogando um peso sobre vocês, estou trazendo sobre nós como cristãos. Porque tem pessoas que são levadas, irmãos, de um lugar para o outro, com críticas, com ofensas. Isso quando nós lemos e conhecemos as Escrituras. Agora, quando nós não conhecemos as Escrituras Sagradas, o efeito nas nossas vidas, ele é o contrário. Porque o homem sem Deus e sem a palavra, ele não olha para si, ele olha para as pessoas. Esses dias eu estava no carro conversando com um amigo meu, e ele disse o seguinte: cara, eu estou passando uma dificuldade espiritual, eu estou fraco. E ele admitiu isso para mim. E ele fala: e sabe o que está acontecendo comigo? Eu me deparei olhando demais para as coisas. Eu me deparei olhando demais para as pessoas. Eu me deparei olhando demais e vendo que tem coisas erradas. E aí essas coisas erradas, elas estão me incomodando. Mas o problema não está com as coisas, o problema está comigo. O homem sem Deus, irmãos, o homem sem a palavra que nos direciona, o caminho é triste para nós. Se nós escolhermos esse caminho de andar sem conhecer o nosso Deus, é triste para nós. Porque através da palavra nós conhecemos o nosso Senhor. Então eu tenho um termômetro assim meu. E às vezes eu converso com a minha esposa sobre isso, a Juliana. Quando a gente começa a olhar demais para as pessoas, quando a gente começa a esperar muito que as pessoas mudem. Quando eu começo a olhar para o irmão Alexandre e falo: o irmão Alexandre precisa mudar nisso, o pastor Aldanei precisa mudar nisso, a pastora Cleusa, ela precisa mudar nisso, a Pamela tem que mudar nisso, e o Jefão tem que mudar nisso, e o Fernando tem que mudar. Nossa, esse aqui o Fernando tem que mudar. Quando eu faço muito isso, irmãos, demonstra que eu estou olhando muito pouco para mim, porque quando eu olho para mim, eu me encontro. E quando o ser humano olha para si mesmo, através da palavra de Deus, ele descobre que ele não é nada a não ser a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, é o que nos deixa de pé. Porque se não é a misericórdia dele sobre nós, se não é o amor de Deus sobre nós,
não sei você, mas eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria. Quando a pessoa não tem a palavra de Deus no seu coração, ela sempre acha que a palavra é para o outro. Ela nunca olha para si como receptor daquela palavra. Ela olha para fora. E a palavra de Deus nos faz, irmãos, olhar para dentro de nós e ver o quão pecadores e quão errantes nós somos. Eu sou errante. Nós não temos misericórdia das pessoas. Queremos receber misericórdia. Tem que ser bonzinho comigo. Se falar uma palavra para mim que eu não concordar, eu já fico, tem que ser bonzinho comigo. Mas com as outras pessoas, não há tanta exigência assim. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos liberta. Ela nos liberta do homem pecador que há em nós. A palavra de Deus nos liberta. Nos liberta. E eu quero dizer para vocês que a dificuldade de ler a Bíblia, ela, de repente, se você tem essa dificuldade, ela não acontece só com você. Ela não acontece só com você. E eu cresci num ambiente que é o seguinte: quando eu me converti a Cristo, eu ouvi o seguinte, e eu concordei com isso, e eu ainda concordo, mas hoje eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes, e eu coloquei isso dentro da minha cabeça. Eu ouvi o seguinte, que ler a palavra de Deus tem um peso espiritual muito grande. E por este motivo, há grande dificuldade de ler a Bíblia. E aí eu lia e eu não conseguia ler, e eu me lembrava disso. E aí o que eu fazia? É o peso espiritual. Por isso eu não consigo ler. É uma batalha espiritual. E eu concordo com isso, irmãos. Mas tem um outro lado que eu não entendia. Tinha um outro problema que estava em mim. Tem um problema que está no Brasil, na cultura brasileira. Há uma pesquisa que foi feita pelo IBGE em 2013, que diz que mais de 60% dos brasileiros não têm hábito de leitura, eles não conseguem ler. E essa pesquisa apontava da seguinte maneira: para identificar um homem ou uma mulher ou uma moça que eles tinham o hábito de leitura, isso não mencionando apenas a Bíblia, qualquer tipo de leitura, um jornal, uma revista, um livro, ele tinha que nos últimos 3 meses ter lido um livro. Se nos últimos 3 meses ele leu um livro, não precisava ser um livro evangélico e nem ser a Bíblia, esse homem era considerado, se ele tivesse lido um livro, uma pessoa que tem hábito de leitura. E eu não quero pedir para você levantar a mão aqui, mas você leu nos últimos 3 meses que passou um livro? Teve gente aqui que já me respondeu. Você lê um livro? Sabe por quê, irmãos? O brasileiro tem uma cultura errada de não ler. E sabe da onde isso vem? A história do Brasil nos conta isso. Isso vem de Portugal. Nós fomos colonizados por Portugal, não é isso? E um país de um grande índice de analfabetismo é Portugal. Hoje mudou um pouco o quadro. Mudou. Mas eu me lembro que era um sacrifício para mim. Eu não sei se houve isso para você, mas quando eu estava lá na escola, acredito que na 5ª, na 6ª série, a professora chegava para mim, para os alunos, e falava: vocês vão ler esse livro aqui de Bartolomeu, de não sei lá, um autor lá, Monteiro Lobato, aquelas coiseiras, você vai ler e vai trazer um resumo disso. Já fizeram isso com vocês ou não? Quem foi que já aconteceu? Levanta a mão. Olha, bastante gente. E aquilo para mim era uma tortura. Aquilo para mim me arrebentava, porque eu não queria ler. E eu me lembro que eu ia pulando uns capítulos assim. Eu lia o comecinho de um capítulo, fazia só um comentário, eu ia lá para o meio do livro, pegava um outro pedaço, mas eu não queria ler. Eu não queria ler. E hoje é assim, as pessoas estão lá no Facebook, está lá aquele texto enorme. Ela lê 3 frases, quando pula no meio, e se pula no meio, de repente vai ler. E aí vai ler os comentários primeiro. Aí dependendo dos comentários que tiver, talvez ela volta para ler o conteúdo. É assim ou não é assim? Sabe por quê? Porque o brasileiro não tem cultura de leitura. E há um grande desafio para mim e para você, sabe por quê? Nós precisamos romper isso. É inadmissível. Inadmissível um cristão que já se batizou,
Um homem que decidiu seguir a Cristo, não conhecer isso daqui. Irmãos, nós não podemos admitir isso na nossa vida de maneira nenhuma. Eu não sei ler. Se você não sabe ler, arruma uma Bíblia em áudio, escuta ela. Eu enxergo mal, arrumo um óculos. Irmãos, arrumei um óculos agora, porque estava difícil de ler, hein? E aí agora está difícil de me acostumar com o óculos. Tem hora que eu tiro ele durante o dia. Agora aqui eu estou quase tirando. Daqui a pouco eu me acostumo. Mas o brasileiro não tem o hábito de leitura. E hoje é facílimo, irmãos, ler a Bíblia. É fácil, porque teve um tempo que os cristãos, primeiro, eles não podiam ler. Segundo, as cópias da Bíblia que tinha eram em latim. E não era todo mundo que tinha estudo e conhecimento para ler. Até que uns homens vigorosos, cheios do Espírito Santo, olharam e falaram: está errado, todos têm que ler a Bíblia. Todos têm que ter a facilidade do conhecimento. E eles pegaram, estudaram, traduziram a Bíblia e falaram: agora todos vão ler. E nós temos hoje aqui. Nós não precisamos aprender aramaico, nem hebraico, nem grego. Imagine se nós fosse ler o Novo Testamento todo em grego. Aí ia dar trabalho, hein? Nós ia ter que chamar o irmão lá, né, pastor? O João Alves, irmão, lê para nós. Não, mas está em português. Se você quer ler o Evangelho de João, você não conhece? Vai lá no comecinho, o Evangelho de João. Vai estar lá, irmãos. Palavra do Senhor Jesus. Palavra de salvação. Palavra que vai fazer eu e você olhar para dentro de nós. E vai trazer vida para dentro da minha casa. E da sua casa. Que eu e você não venha cometer o erro, irmãos, de Jesus vir buscar a igreja. E a gente ficar meio perdido e falar: o que aconteceu? Sabe o que a palavra de Deus faz em nós? Faz ficar viva a chama. Vai estar viva ali. Jesus vem me buscar. Jesus vem me buscar. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu consegui romper isso, mas deu muito trabalho. Teve um dia que eu decidi, eu falei: Deus, eu não quero mais na minha vida não conhecer a tua palavra e não me dedicar nela. Primeiro, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Logo quando eu mudei para Ivaiporã, Deus apareceu para mim no meu quarto e me chamou pelo meu nome. Deus me chamou pelo meu nome 3 vezes. E eu não conhecia Deus. Eu conhecia de ouvir falar. Eu conhecia de acreditar que Ele existia. E eu fiquei meio perdido, porque eu ouvi 3 vezes chamar o meu nome e eu escutei uma explosão muito grande. E eu dormi de medo, encolhido no canto da cama. E no outro dia eu falei: Senhor, o Senhor quer falar comigo. Então eu vou na igreja orar. E eu fui na igreja orar de noite, sozinho. E eu me lembro que eu tinha que entrar pela porta do fundo, onde era o templo antes. O Fernando é dessa época. O Fernando está velhinho já. E eu tinha que entrar pelo fundo, porque a igreja não se abria pela frente. A gente entrava lá no fundo e eu estava sozinho. E estava muito escuro, era de noite, a luz estava tudo apagado. E lá era uma esquina, era bem escuro. E eu me lembro que eu entrei, eu fui colocar a mão para acender a luz. Eu abri a porta, a hora que eu pisei dentro do templo, que eu fui colocar a mão para acender a luz, eu não consegui, eu caí. Foi um momento especial que Deus trouxe na minha vida. E a partir daquele dia eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Mas sabe o que acontece? Eu não lia. Aí teve um dia que eu tomei uma decisão. Eu falei: Deus, como que pode? Como que eu posso saber que o Senhor tem algo na minha vida? Tem algo que o Senhor quer fazer através de mim, e eu aceitar na minha vida que eu não consigo ler a tua palavra? A dificuldade, irmãos, de peso espiritual para quem não tem fé e para quem ainda não conheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Porque se tem alguém que é interessado em eu e você conhecer essas escrituras aqui, é o nosso Pai, o Altíssimo. Porque Ele sabe que aqui nós vamos começar a olhar para dentro de nós. E eu vou parar de acusar o meu irmão. Eu vou parar de esperar que o Nilton muda. O Nilton tem que mudar. Não, eu vou falar: eu tenho que mudar. Eu vou parar de esperar com que a Juliana mude. Ixi, minha esposa faz isso, ela faz isso. Não. A palavra de Deus, irmãos, faz a gente olhar para nós.
E quando a gente olha para nós, a gente acusa menos, a gente julga menos. Aí quando a gente vai julgar, a gente lembra da palavra de Deus que diz quem foi que constituiu você um juiz sobre alguém. Aí a gente fala, cara, eu não posso julgar ninguém. Aí quando eu penso em não perdoar alguém, eu me lembro que Jesus falou que se você não perdoar o teu irmão que está do teu lado, eu também não vou te perdoar. E a palavra vem nos afrontando, irmãos. E eu quero ser um leitor assíduo da palavra de Deus. Sabe o que eu faço hoje? Eu faço hoje na minha casa. A Larissa não está aqui, mas vocês podem perguntar para elas, irmão, para ela. Eu digo para ela porque o Davi e a Heloísa, para eles, ainda é só um momento. Mas eu chego para a Larissa, irmãos, e dou algo para ela que eu não recebi quando era criança. Eu sento com ela na cama e falo, filha, vem aqui com o papai. Nós vamos ler salmos hoje. Eu leio o salmo e eu explico para ela. Sabe por quê, irmãos? Eu quero que a minha filha cresça aprendendo isso aqui. Porque o que está sendo anunciado nas escolas, é só quem conhecer isso aqui que vai ser liberto. Amém, irmãos? Amém? Tem um livro lá em casa da Bianca Toledo, que conta o testemunho dela. Eu chego para a Larissa, ela vem aqui, ela vai ali atrás, fala, pai, compra um livro para mim. Eu falo, não, filha, você já terminou de ler aquele livro da Bianca Toledo que você começou? Ela, ainda não, estou na metade. Eu falo, então você termina primeiro. A hora que você terminar, eu vou dar outro livro para você ler. Sabe por quê, irmãos? Eu quero que a minha filha cresça com o hábito de leitura, hábito de conhecer as escrituras. E eu cresci sem, foi terrível para mim, irmãos, romper isso. Hoje eu leio um livro que é uma maravilha. Eu pego um livro para ler, enquanto eu não acabar, parece que aquilo, um livro e a palavra de Deus também, irmãos. Eu pego uma história. Eu não sou melhor do que você em nada. Em nada, 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 nada. Eu cresci no mesmo país que você cresceu, debaixo da mesma cultura. Mas quando nós lemos que nós temos que renovar a nossa mente e não nos amoldar às coisas, aos costumes deste mundo, nós precisamos fazer algo. E esse algo parte de mim e parte de você. Parte de mim e parte de você conhecer esta palavra aqui. Irmãos, eu quero me aprofundar nisso aqui. Eu quero mergulhar, eu quero conhecer as escrituras. Não viva de migalhas. Não. Tem cristão que tem 10 anos de igreja e tudo que ele sabe ele ouviu no culto. Ele não aprendeu nada lá no quarto dele. Nada. Nada no quarto. Foi tudo no culto, irmãos. Vim ao culto e prestar atenção na palavra. Não está errado, está correto nós virmos à casa do Senhor. Mas Deus espera mais de nós. Ele espera eu lá na minha casa, eu entrar dentro do meu quarto, fechar a minha porta, falar, Deus, fala comigo através da tua palavra. E tem um termômetro, irmãos, que está, eu posso me avaliar, quanto eu tenho julgado o meu irmão, quanto eu tenho julgado as pessoas, quanto eu tenho apontado o dedo. Eu vou encerrar. Eu vou ler agora a carta de Tiago. Tiago 1:25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. E eu quero ler também Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós precisamos voltar a isso daqui, eu e você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamare, com muitas outras palavras. Isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 13.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, esse momento aqui, é o momento que os discípulos de Jesus, primeiro eles obedeceram. Jesus disse para eles: esperai em Jerusalém, até que do alto venha sobre vós poder. E eles esperaram. E após o momento que eles esperaram, aconteceu como Jesus havia dito: desceu fogo do céu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E antes desse momento que nós lemos aqui, foi a primeira pregação que teve sem Jesus, que a Bíblia menciona. Jesus foi elevado aos céus, e esse momento é após a primeira pregação. Pedro falou pela primeira vez como igreja, sem Jesus estando presente fisicamente aqui. E após as coisas que Pedro falou, muitas almas se converteram, e eles estavam todos, com sede. O que nós vamos fazer, Pedro? O que eu faço? Arrependo-se, eu me arrependo. E agora? Tem que ser batizado. Eu vou me batizar. O que mais que eu faço? Agora vocês vão perseverar na comunhão, vocês vão perseverar no aprendizado da palavra. Eu vou fazer. E quando nós lemos a sequência, nós vemos uma explosão na igreja de Cristo, de crescimento, porque as pessoas estavam se alimentando da palavra de Deus. E se você vê a pregação de Pedro, irmãos, o Pedro conhecia, ele sabia do que ele estava falando. Ele não estava falando apenas do que Jesus havia falado para ele. Ele falou lá de trás. Ele falou do pai Abraão. Ele conhecia as Escrituras. Quando eu e você, nós conhecemos as Escrituras, o poder da palavra de Deus opera em nós. E quando nós abrimos a nossa boca, cura acontece, conversões acontecem, as pessoas são libertas. A cura através da tua vida e da minha, quando nós anunciamos Jesus. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu não admito, irmãos, na minha vida, eu não conhecer esta palavra, porque eu já vivi um tempo sem conhecer. E talvez você pode falar: Júnior, você está sendo metido agora, você está achando que você é o cara. Não, irmãos, eu não sou. É que o cristão não pode viver sem isso daqui. Eu quero dizer algo para vocês: se o teu filho crescer sem isso aqui dentro da tua casa, você vai ter que dar conta deles. Se a tua esposa tiver com dificuldade e você crescer um relacionamento, de um casamento, sem a palavra de Deus dentro da tua casa, você é sacerdote dentro do teu lar, assim como eu sou do meu. Porque a palavra ela vai, mas ela pega aqui também. Eu também tenho, irmãos, que semear na vida dos meus filhos. E corrigir é muito diferente de ensinar. Corrigir é quando a gente chama atenção. Ensinar não. Ensinar é eu falar: meu filho, minha filha, vem aqui. Vem aqui que eu quero te contar algo muito interessante. Nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso Criador. Precisamos conhecer o nosso Salvador. Precisamos conhecer aquilo que nós cantamos hoje: aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Precisamos. Não podemos ser pegados desapercebidos. Eu não posso olhar para dentro da minha casa, o barraco está caindo, e eu achar que está tudo normal. E a palavra faz eu enxergar para dentro de mim. E nesse momento começa a acontecer mudança em nós, irmãos. A palavra de Deus, ela nos cura e nos liberta. Ela nos salva, ela nos sara. Jesus entra na nossa casa e faz eu olhar e perceber que está tudo sujo e que eu preciso fazer uma limpeza lá dentro. E eu quero essa limpeza da palavra de Deus dentro da minha casa. Essa palavra aqui não é para apelo não, irmãos. Não é para mim fazer um apelo e você vir aqui na frente, não. É para essa palavra aqui, ela entrar dentro do teu coração.
e você passar menos tempo no Facebook, um pouco mais lendo a palavra de Deus. Porque as pessoas perdem tempo, irmãos. Assim como eu também, se eu não me cuidar, eu passo o tempo todo fazendo coisas que eu gosto, e eu me esqueço de algo que é muito mais importante. Como é comum você estar lá e ver pessoas que estão no horário do trabalho, estão online. Talvez o patrão deixe, não tem problema. Mas você já viu alguém no momento do trabalho pegar a Bíblia para ler? É difícil, irmãos. Muito mais valor é dado àquilo que não tem tanta importância. E aquilo que é tão importante, às vezes é tão pouco lembrado. A gente faz tão pouco. Tão pouco. Eu falo assim, de Facebook, de Instagram. Eu quero dizer para vocês que eu não sou muito online. Vocês percebem isso, eu sou meio off. Mas tem outras coisas que tiram a minha atenção. Tem outras coisas também que se eu não tomar cuidado, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, fica 2 horas olhando para a tela do celular, olhando no WhatsApp. E aí passa a semana, e aí passa o mês, e a Bíblia está lá. E eu me lembro que quando eu me converti, alguns falavam assim: a Bíblia fica lá, aquela Bíblia fica lá aberta no Salmo 91, pegando poeira, achando que vai mudar alguma coisa dentro da casa. A minha não estava aberta no Salmo 91, mas estava lá na prateleira guardada. Não tinha poeira dentro nas folhas do Salmo 91, mas estava em cima na capa, porque há muito tempo não se abre. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Criador. Eu preciso parar um pouco de fazer as coisas que eu gosto. Jesus não me chamou para fazer as coisas que eu gosto. Jesus não chamou você para fazer as coisas que você gosta. Não, irmãos. Jesus não chamou você para fazer as coisas que você gosta. E nem eu para fazer as coisas que eu gosto. Ele me chamou para servir a Ele. E para servir também a vocês. Precisamos servir uns aos outros. Menos tempo, coisas para alimentar o nosso ego. Menos coisas, menos. A Bíblia diz que teve um homem que foi muito sábio. O homem mais sábio depois de Jesus. Jesus foi o cara mais sábio de todos. Jesus foi o cara. Primeiramente e acima de tudo porque ele não pecou. Todos os outros homens da Bíblia pecaram. Jesus foi o único que não pecou. E tem um homem que a Bíblia diz que é muito sábio, que é o rei Salomão, filho do rei Davi. E ele, sendo muito sábio, ele escreveu o livro de Provérbios e também Eclesiastes. O livro de Provérbios foi escrito num tempo que ele era moço, onde ele conquistou muito, ele ganhou muitas coisas. E o livro de Eclesiastes foi feito no fim da vida dele. E sabe o que ele escreve? Depois de tudo que eu conquistei, de todas as coisas que Deus me proporcionou e que eu conquistei muitas riquezas e muitas fazendas e muitas mulheres, tudo que eu queria acontecia, porque havia poder sobre mim. E aí no final, ali quase nos últimos dias, ele reconhece, e aí eu entendi que tudo é vaidade, é tudo para mim. Vamos usar o exemplo agora dele para nós, irmãos. Admita no teu coração, se você lê muito a Bíblia, fala eu leio. Mas se você não lê, admita, fala eu tenho dificuldade, Deus, eu quero aprender e eu quero ler e eu quero conhecer a tua palavra. Ela tem que estar na nossa boca, irmãos. A fé tem que estar acesa em nós. Hoje os irmãos podem se colocar em pé. Eu estava numa casa hoje almoçando, e um senhor bem de idade, ele disse algo assim para mim. Ele disse assim, ele nem sabia que eu era pastor, e ele ficou sabendo na hora, e eu fiquei assustado com a reação dele, porque ele tirou o chapéu, ele tirou o chapelão dele de fazendeiro, e colocou em cima do sofá e falou, você é pastor? Eu fiquei assustado, eu falei, sou. Ele falou, Deus abençoe, Deus abençoe. Ele pegou na minha mão, me deu um abraço. Ele disse assim, eu quero levar você no meu sítio, é bem humilde, mas eu quero colocar você sentado numa mesa, e eu vou preparar o melhor frango que eu tenho para você. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas ele disse algo, sabe por que eu não me batizei ainda? Porque eu gosto de igreja de crente, eu gosto de ir na igreja de crente. Mas sabe por que eu não me batizei ainda? Porque o meu sangue não bateu com o sangue do pastor. Está vendo, irmãos, como as pessoas têm sede de conhecimento?
E eu e você nós precisamos ter a palavra. Talvez não é nem abrir o texto, falar lá no texto tal, do capítulo, do versículo tal, é falar, não, o batismo é diferente, amigo. Aqueles que servem, aqueles que decidiram seguir a Cristo, eles descem a água do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, é por Cristo, pelo amor de Deus que foi derramado sobre nós. E eu falei essas palavras para ele, irmãos. E ele falou, eu quero batizar. Aonde que é a tua igreja? Mas eu podia não ter uma palavra para entregar para ele, como já tive. Como já não tive, melhor dizendo, já não tive, irmãos. Teve momentos que eu fui envergonhado por Satanás, por não ter uma palavra. Passei vergonha, vergonha feia mesmo, de crer em algo que eu não conhecia. E eu quero fazer uma oração agora. Essa oração é para que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração, e que esta seja uma semana para você de leitura, de conhecimento, e através da leitura da palavra, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Ele vai entrar no teu quarto, na tua sala, aonde você estiver lendo, e o Deus da palavra, o autor da palavra, ele vai falar no teu coração, e vai arder no profundo da tua alma. Eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor Deus, eu oro a Ti, Pai. Ah, Deus, como que eu sou falho, como que eu sou pequeno, como que eu sou pecador, Deus. E através da Tua palavra eu entendo isso, mas eu também entendo que o Senhor me amou de tal maneira que me alcançou, e alcançou a Sua igreja, alcançou aqueles que estão aqui, e é tempo da Sua igreja, Senhor, conhecer a Tua palavra e anunciá-la àqueles que não conhecem. Eu peço a Ti, meu amigo Espírito Santo, na hora que essas pessoas chegarem em casa e elas forem fazer os seus afazeres, se por acaso elas se esquecerem de ler a Tua palavra, eu peço a Ti, Espírito Santo, dá um startzinho lá, para olhar e saber que tem algo precioso ali pertinho, algo que traz vida, que traz libertação, algo que traz cura, algo que restaura o casamento que está abalado, algo que traz cura para aquele que está com câncer, algo, Jesus, que tira toda a opressão de Satanás e traz liberdade, traz cura. Eu profetizo em nome de Jesus, na minha vida, na minha casa, um ambiente onde a Tua palavra é lida, onde a Tua palavra é executada e praticada. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor, nos fortalece, Pai, na Tua presença, através da Tua palavra, Senhor. Fortalece a minha vida, Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem dar uma salva de palma para o Senhor Jesus, amém.